Hoje é um dia de verdade, de celebrar e festejar. Há 44 anos, gente de fé, da primeira igreja batista de Curitiba, semeou aqui no bairro de Bom Retiro, essa que hoje frutifica para a glória de Deus, que é a igreja batista Bom Retiro. Muita gente passou por aqui, alguns nomes eu cito com grande alegria: pastores, líderes que marcaram a história de Bom Retiro, que impulsionaram, que alavancaram, que empurraram Bom Retiro para ser hoje aquilo que é. Pastor Samuel Mitch, pastor Osmar, pastor Domingos Jardim, pastor Erickson, todos eles vieram antes de nós, desafiando, levando o povo de Deus a celebrar com alegria o nome do Senhor. Hoje eu preciso falar dessa alegria e de um amor que está escondido, de um amor secreto, de um mistério. Vejo que alguns irmãos aqui estão felizes por outras razões. O irmão está muito bem vestido hoje, celebrando não só a vitória do Cordeiro, mas da sua vida. Então, queria que você me acompanhasse. A palavra de Deus diz que existe sim um amor secreto. Você já teve um amor secreto? Pois existe um amor dentro de um mistério que a Bíblia revela. Em Zacarias, capítulo 2, verso 5, conta de um Deus que nos protege. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, dentro dela serei sua glória. Quando Deus, Ele fala do seu amor, Ele também fala da maneira como Ele trata com proteção. 3 versículos adiante, em Zacarias, capítulo 2, verso 8, Ele fala de uma sensibilidade para que a gente entenda. Ele vai dizer: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. É com esse coração sensível, é com essa percepção que Deus, Ele cuida de nós. É por isso que nós cantamos e celebramos. Quando Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, a cidade de Colossos fica no pé de uma grande montanha, na região chamada de Frígia e Lídia, ali hoje na Turquia, antigamente parte daquele império greco-romano. Ele vai falar de algo que estava escondido, um amor escondido, mas que havia sido revelado. Está aí o segredo revelado, Colossenses 1, 26, 27. Essa mensagem foi mantida, segredo, é um segredo. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Eu vou parar um minutinho. A paternidade, ela sempre esteve como alvo da mensagem de Deus. No Antigo Testamento, Deus chama Israel, uma nação, é uma nação qualquer, é uma nação às vezes embrutecida pela incredulidade, um povo que insiste na desobediência. Fica olhando, se Deus ama Israel, Ele pode amar qualquer um. Se Deus ama aquele povo que sistematicamente nega, adora outros deuses, serve ao pecado de maneira tão escandalosa, se Deus pode amar Israel, Ele pode amar qualquer um. Em Isaías capítulo 63, livro de Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Ele escancara, ele revela da maneira mais clara possível
que Ele vai enviar o Redentor, que é o Filho dele. Eu vou resolver o problema da ausência da paternidade. Ele trata Israel como seu filho, ele trata um povo, uma nação como filho. Ele fala assim para Faraó: Israel é meu filho primogênito. No Novo Testamento, Deus trata você como filho. Só que Ele fala mais. Ele diz: eu antigamente habitava num tabernáculo, num templo, mas hoje eu habito em você. E o segredo é este: Cristo está em vocês. 1 João 4,4 vai dizer que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O lugar da moradia de Deus é você. Você é a casa de Deus. Deus, Ele não é feito, não vive, não habita nesse templo aqui, nessa construção, nessa arquitetura, que foi engenhosamente, é assim que a engenharia trabalha, feita para abrigar a gente do tempo frio, do calor, com ar-condicionado. Deus Ele não está aqui. Os céus e a terra são estrado dos seus pés. É um Deus que tem um segredo, que tem um mistério. Qual o mistério? O mistério é que agora a igreja dele é você. Quando Mateus, corrigindo, capítulo 16, verso 18, fala, pela primeira vez a palavra igreja aparece. Jesus diz que ela vai ser edificada de uma forma tão poderosa, que nem as portas do inferno, nem os poderes mais perversos, malignos, brutais, poderão resistir ao avanço dela. Foi esse segredo que Ele vai demonstrar um amor que você só vai compreender quando você casar. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Aqui Ele levanta um paralelo para mostrar a maneira como Ele ama cada um de nós. Ele vai dizer: a si mesmo se entregou por ela. O que Ele fez? Morreu. Não, ela não vai morrer não, quem vai morrer sou eu. Para santificar, purificando com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí você olha para você mesmo e diz: mas ele está falando de mim? Ele está falando que ele me apresenta. Igrejas são pessoas. Quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele está aqui. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser você viajando com os irmãos e louvando, à medida com que vocês vão passando, cada quilômetro, ali é a igreja, Ele está ali. E você fala: mas Ele está falando de mim? Ele continua: porque somos membros do seu corpo, e da sua carne, e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele compara o amor que é celebrado dentro do casamento ao relacionamento de amor que Ele mesmo tem com a sua igreja. Esse é o grande mistério. É isso que estava escondido. É isso que as pessoas estavam buscando no Antigo Testamento e só foram encontrar no Novo Testamento. Foi essa celebração dessa aliança que era constituída por obrigações, por mandamentos, mas que agora ela é estabelecida pela graça e pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem das obras, mas de Deus. É isso que Efésios capítulo 2, verso 8, deixa claro para a gente. E esse Deus que ama a igreja, Ele estabelece algo chamado medida protetiva. Salmos 9:9, Salmos 91:9. O Senhor será também um refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Se abrigue nele. Ele diz, e vai começar a dizer, Ele vai começar a contar
que a igreja é um lugar de proteção espiritual, é um lugar de sustento, de restauração, de recomeço. É um lugar onde você não tem uma segunda chance, você tem uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance. Deus não é um Deus que desiste da gente porque a gente erra. Essa mentira foi imposta para nós pela religião, mas essa não é a notícia do Evangelho. A religião diz: se esforce, corra atrás, faça por merecer, pague o preço, pega uma escada e tenta chegar no céu. Isso é religião. Olha para o pastor de vocês. Religião cansa. Religião cansa. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho não é você se esforçando para subir. É Deus que desceu do céu, que se fez ser humano, que habitou entre nós para te salvar. A fé é a grande notícia de que eu e você agora fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui, Josué capítulo 20, ele repete as palavras de Deuteronômio capítulo 35, uma ordem de Deus para estabelecer lugares de proteção para o seu povo. E assim diz o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém, sem intenção, pastor, eu não tinha intenção, eu estava com o meu machado afiado, eu estava cortando os galhos, cortando a árvore, e a lâmina escapou, pastor, e bateu em alguém, feriu e matou. Foi sem querer. Eu estava dando a ré no meu carro, eu não vi que tinha alguém parado, eu atropelei e matei. Não houve dolo, não houve vontade, não houve intenção, para que alguém que sem intenção, a gente não nasce com intenção de pecar, sabia disso? Ninguém nasce com vontade de matar, de mentir, de ser desleal, de enganar, de falar mal, de caluniar. Não funciona assim. Mas o pecado, ele já habita na carne, ele já contaminou o ser humano, lá no princípio, no Éden. Aquela matriz, aquele casal, Adão e Eva, eles se distanciam de uma maneira voluntária de Deus. Isso atingiu todos nós. Você não vai ensinar teu filho a mentir, mas um dia ele vai mentir. Você não vai ensinar o teu filho a ser egoísta, mas na noite do teu parto, em que o doutor rasgar a tua barriga, em que o teu filho nascer das tuas entranhas, e você, mulher toda dolorida, de 15, de 20 horas de parto, você vai ouvir um choro, você vai ouvir um berro do seu bebê que quer mamar, e ele não quer saber se você tem dor, ele não quer saber se você está se recuperando de uma anestesia, de uma cirurgia. Ele quer mamar, ele tem fome. E você, mamãe, que dê de mamar e que passe as noites em claro, como um cálculo científico que diz que os pais, nos primeiros 6 meses de vida de um bebê, eles deixam de dormir juntos mais de 100 horas. São sonos que são jogados no colo daquele bebezinho pequenininho, que grita, e ele não quer saber se você está esgotado ou esgotada, cansado. O nome disso é egoísmo. O egoísmo faz a vida girar em volta da gente. E o resto? O resto que passa fome, o resto que passa sono, o resto que lide com a sua musculatura destruída, cada um que se vire. É assim que a gente nasce, qualquer ser humano. Nós não queremos matar ninguém, e é por isso que ele diz que existe um negócio chamado pecado. O salário do pecado é a morte. Você não queria pecar?
mas você pecou. É por isso que existe uma sentença contra nós. Quando alguém, todo aquele que matar, terceira linha, cadê? Terceira linha, quando todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador do sangue ou vingador da vítima, quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade, expor o caso às autoridades daquela cidade. Então, eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade, até comparecer a julgamento perante a comunidade, e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bézer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designados, escapar da fúria, da justiça, da morte do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Essas são as determinações das chamadas cidades refúgio. São cidades colocadas no Nordeste, no Noroeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sudoeste, perto de qualquer pessoa. Qualquer um pode fugir. Qualquer um pode ir para lá. Eu não quis matar, mas eu matei. Eu não quis pecar, mas eu pequei. Eu não me esforcei para ser egoísta, mas eu fui. Eu fui ciumento, eu fui invejoso, eu tive pensamentos horrendos, eu blasfemei contra Deus no meu coração, na minha mente, eu duvidei do Senhor, eu fui incrédulo, eu não quis obedecer e me voltei para a rebelião, eu não quis perdoar, e a minha mágoa me levou ao ódio. A minha mágoa contra mim mesmo me levou a uma autocondenação, que a gente chama de culpa. Eu idolatrei aquilo que não era Deus. Eu criei para mim um outro Deus. Eu pequei. Então, quando a ficha cai, quando há uma percepção de que para a gente existe uma sentença, o que a gente faz? A gente corre para um lugar de refúgio. Esse era um segredo. Tudo isso apontava para algo que tinha sido escrito. Quando você lê o Antigo Testamento, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia diz que lá atrás, o Antigo Testamento, ele foi escrito para ensino. Então, quando a gente pega qualquer texto do Antigo Testamento, você filtra ele pelo Novo Testamento. Quando você olha o livro dos reis, todos eles apontavam para o único rei. O livro de Daniel diz, olha, vão vir aí 5 reinados, Babilônia, medos, persas, gregos, romanos, mas tudo vai passar, porque vai vir um reino que é eterno, que é o reino do Senhor Jesus. As Escrituras apontavam para quem? Para Jesus, o Redentor, aquele que viria para salvar. E hoje nós que somos a igreja, vivemos na esperança da volta dele, porque as Escrituras sagradas, aquilo que foi escrito para nosso ensino, e foi escrito para nos consolar, e para nos dar esperança. É isso que o texto de Josué 20 diz para a gente, que exige segurança para quem foge, segurança para quem tenta escapar. Existe descanso para todo aquele que está imprensado, oprimido, entristecido,
que foi triturado, que foi amassado. Existe liberdade para gente que está sendo perseguido para ser presa. Existe liberdade para aqueles que estão sendo perseguidos para ser capturados. Existe proteção para as pessoas que diziam: não devia ter feito, eu fiz, mas eu não poderia ter feito. Existe fortaleza para a gente fracassado. O lugar dessas pessoas é aqui. O lugar dessas pessoas é no meio da reunião chamada de igreja. A palavra igreja, eclésia, ela é traduzida por assembleia. Já ouviu falar em Assembleia de Deus? A palavra igreja, ela é traduzida por assembleia. Por isso que algumas igrejas são chamadas de Assembleia de Deus. É uma reunião de pessoas com uma mesma fé, no mesmo Salvador e com uma mesma esperança de glória. Aqui, o réu de morte que está sentenciado, ele vai ter uma esperança. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não adianta você dizer: a culpa foi do meu pai. Não adianta dizer: fui eu que fiz o meu filho fazer. O julgamento é para todo mundo, de maneira singular. Deus não vai julgar bando. Deus não vai julgar o grupo. Deus não vai julgar aquela comunidade. Deus vai julgar pessoas. E aí a gente fica diante de um juiz que tudo sabe e do qual a gente não vai conseguir justificar. Esse lugar é o lugar de segurança para todos aqueles que são chamados de perseguidos. Por quê? Porque Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você pensa que Deus não conhece teus fracassos? Você acha que Deus não conhece as nossas falhas, as cicatrizes dos tombos que a gente tomou? Você mesmo acredita que Deus faz vista grossa, ou Ele tapa os olhos em cada mensagem que você troca, em momentos de profanação, de imoralidade, de ódio? Deus vê. Não há criatura nenhuma escondida diante deles. É por isso que a gente fala: eu estou inseguro, eu preciso de um Salvador. Eu comecei a frequentar a igreja num tempo que a igreja tinha algo chamado Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o college e oferecemos ensino até à distância. E nossa igreja, uma pequena igreja no interior de São Paulo, ali, um dia, o pastor Valmir Antunes Tavares, pregando em Gálatas capítulo 5, falando sobre obras da carne, e o texto vai dizer, capítulo 18, aqueles que praticam tal coisas não herdarão o reino dos céus. Gente, eu saí dali convicto de que eu iria para o inferno. Quando Lucas 11 diz que o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo, foi justamente isso. Eu saí dali convencido de que se eu não tivesse um Salvador, a minha sentença já estava determinada. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. É assim que o Evangelho de Marcos, ele se encerra. Mas aqui, dentro da igreja, dentro da cidade de refúgio, existe liberdade dessa sentença de morte. Na verdade, vos digo, seria a mesma coisa eu dizer verdadeiramente, de fato, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Aqui ele retira a condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui é um lugar de segurança. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A gente tem uma maneira de olhar para a gente e falar assim:
já que ninguém me quis, já que todo mundo falou mal de mim, já que eu fui criticado, já que eu não presto para nada, eu sou um lixo mesmo, eu já fui descartado tantas vezes, nem Deus vai me querer. Aí Jesus muda, e Ele fala para você: não, para mim não existe ninguém desprezível. Você repara no medo que as pessoas têm de se aproximarem de Deus? Vocês reparam como a religião impõe um distanciamento entre o homem e Deus? Tem gente que acha que Deus só fala com o pastor. Tem gente que pensa que Deus só ouve a oração do pastor. Nós aprendemos dentro desse cristianismo fracassado que Deus, Ele está distante, Ele não pode ser tocado, Ele não pode ser provado, Ele não pode ser experimentado. E Deus diz: não, eu estou perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. João, ele escreve a primeira carta e diz: aquele que o meu olho viu, a minha mão tocou do verbo da vida. É um Deus que está próximo, é um Deus que quer ser encontrado. A gente olha para a vida daquela mulher com fluxo de sangue, ela se considerava imunda, porque ela tinha uma doença, que ela era rejeitada por Deus. Aí ela fala: se eu somente tocar, ela não tocou no manto, ela tocou na orla, no fiapo do manto. E Jesus diz: pode parar, porque alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou. O aleijado do tanque de Betesda, ele estava junto com pessoas que não podiam crer com ele, pessoas afastadas, que não podiam entrar nem nas cerimônias de festas em que todo mundo era convidado. Se você pegar Levítico capítulo 14, ele diz: celebre a festa, não fique de fora da festa, celebre a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, dos tabernáculos, das trombetas, do Pentecostes, da colheita, celebre. Mas eles achavam que eles eram descartáveis. Não posso entrar na igreja, Deus não vai me querer. Deus vai olhar para a minha vida emporcalhada, suja, e eu não vou ser aceito. E aqui Jesus diz: você está redondamente enganado. Aquele que vem a mim, olha para mim, eu não o lançarei fora. A religiosidade promove no nosso coração um distanciamento que Deus não quer. Deus, Ele veio para restaurar a paternidade, para que você chame Ele de Pai. Pai nosso, que estás nos céus. É um lugar, eu já falei, de novas chances. Gente, quando olha para a vida de gente Arão, foi uma vergonha o que ele fez em Êxodo 32. Depois de Deus lançar 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar para eles passarem com o pé a seco. Eles não passaram com o pé a lama, não. Foi a seco. Ele me vai e me constrói um bezerro de ouro. Gente, se eu fosse Deus, eu falava: Arão, deu para mim, chega. Deus chama Arão, perdoa ele, restaura ele, levanta ele como sumo sacerdote, veste ele de branco, coloca uma estola sacerdotal, com 12 pedras preciosas, garantindo o sacerdócio dele, e uma placa de ouro na sua cabeça, dizendo: santidade ao Senhor. A quantidade de gente que tropeça. Gente, Jacó, ele engana 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu falei: não é possível. Como é que Deus pode amar esse homem? Minha Bíblia diz que Deus amou a Jacó. Como Deus pode amar a gente como filho pródigo? Estragou a família, estragou a vida do irmão, torrou metade da fortuna que o pai construiu. Ele é recebido com uma festa e um banquete. Esse é o Deus que dá para a gente outra chance. É o lugar onde, eu gosto disso aqui demais, não há condenação. Agora, porém,
já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Lembra da sentença? Todas as provas estavam contra você. Quando Paulo diz, quando você for para a guerra, use o peitoral da justiça. Não se aproxime de um promotor público que ele está acostumado a denunciar e condenar. Quando você chegar, você vai precisar de um bom advogado. Porque está tudo contra você. As provas são contra você. São evidências. O mundo espiritual sabe o que eu fiz. Ele sabe o que você fez. Não adianta você tentar dizer, não, foi minha mãe. Foi meu pai. Foi, pastor, na minha família também, se eu tivesse tido a educação que eu tive, a pobreza que eu tive, a violência que eu sofria. Não adianta você dizer isso. Não adianta. Só que aqui, na hora do veredito, essas provas são eliminadas. Essas provas são retiradas. Essas provas são anuladas. E o juiz que podia te condenar, bate o martelo e diz, você está livre. Então não há mais condenação. Por quê? Porque a condenação que estava sobre você, o castigo que estava sobre você, o Filho de Deus recebeu. O Filho de Deus falou, então o Filho de Deus morre por mim, se torna o meu Salvador, e o Pai do Filho de Deus passa a ser o meu Pai. Essa é a história. É um lugar onde não há medo. Se você tem medo, vai passar por uma cirurgia, vai passar por uma situação de ameaça, uma situação de derrota. Leia Isaías 40, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e eu te levanto, eu te sustento com a minha mão direita de justiça. Esse é o Deus. É um Deus que diz assim, não tenha medo. É um lugar de proteção dentro da igreja. Você não deve sair dela. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, eu estou retornando agora, saindo de Josué 20, indo para Números 35, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do seu sangue. Tem muita gente que acha que pode viver sem igreja. Tem muita gente que acha que a igreja é só um local tradicional para você se reunir no domingo. A igreja, como eu disse, são pessoas. Você vai reparar que Tiago capítulo 5, a Bíblia vai dizer, você está triste? Está feliz, cante louvor. Você está doente? Chama os pastores. Eles orarão sobre o enfermo. Eles ungirão com óleo. E a oração da fé levantará o enfermo. E se tiverem pecados, os pecados serão perdoados. A pessoa está em casa e não consegue participar. A pessoa está fora, doente, acamada, e não consegue celebrar. Então a igreja vai lá. O óleo é só óleo. O azeite não tem poder. O poder está no Senhor. Mas a igreja leva o testemunho dizendo, ele faz parte. Vocês recebem, aqueles que eu tenho contato, a minha igreja, todo mundo tem que ter meu telefone. Todo mundo tem que ter o telefone dos pastores de Bom Retiro. Porque na hora que tudo der errado, quem vai reagir é a igreja. É o capelão, é o diácono, é o pastor, é o obreiro. Para a gente ir lá e testemunhar, opa, ele está doente, mas o mesmo óleo que escorre em Bom Retiro, está na cabeça dele. Ele faz parte da igreja. É um local onde ele exemplifica, e eu vou passar rapidamente aqui, lugar de segurança para gente que foge. Pastor, eu venho para a igreja para fugir do inferno, não é isso. Eu venho para a igreja para Deus ver que eu estou vindo, agora Deus está me devendo. Não é nada disso. Eu venho para a igreja para o diabo ver que eu estou vindo e ele não me espetar no inferno, não é nada disso. Quedes, Siquém, Hebron, Golã, Ramote e Bézer. Quedes é uma cidade que se chama santidade. Santidade para gente que se arrepende. Deus não veio chamar bons. Eu não vim chamar pecadores. Você está enganado. Não vim chamar
santos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus fala isso todo o tempo. Por quê? Porque tem a turma que se veste de santidade, que fica dizendo para você que você não presta para Deus, que você nunca vai ser nada para Deus. E aí dá a impressão, como a tua vida em algum momento foi torcida, foi estragada, você perdeu, aí você fala, não, Deus não me ama. Aqui em Quedes, é um nome que Deus dá, é uma cidade, ela tem um simbolismo, para dizer o seguinte, que Deus não veio chamar perfeitinhos. O médico, entenda isso, ele não presta para quem está são, é só para quem está doente. Só que tem muita gente que não entende que está doente, e a gente olha um para o outro e se compara. Aí você se compara e fala, mas pelo menos eu não sou que nem esse traste aqui, pelo menos eu não sou que nem esse sem vergonha, olha esse louco, esse bêbado, eu não sou que nem ele. É aqui que Jesus destrói essa narrativa. Ele andava com prostitutas e pecadores. A turma que gostava dele eram os publicanos, rejeitados. Publicanos eram fraudadores da receita, mensaleiros, gente do petrolão, gente da fraude. Sabe o que é isso? Gente que a gente hoje fala, era essa pessoa que andava com Jesus. Jesus andava com aleijados, com cegos, com coxos, com moribundos, com herpéticos, com aidéticos, com sofredores, com gente desempregada, com gente sem esperança de arrumar um emprego, com gente falida. Eu não vim buscar os bons. É que a gente acha, porque a gente não é herpético, porque a gente não é doente, porque a gente não está com uma sobrevida, a gente acha que a gente é melhor. Aí Jesus diz, ó, todos pecaram. Todo mundo aqui pecou. O lugar da igreja é um lugar de segurança para quem? Para quem sabe que pecou. Para quem não diz assim, eu sou melhor do que o outro, eu não preciso da igreja. Igreja é para gente que recebeu aí uma sentença de morte do hospital, do médico, também vai morrer, coitado. Olha a vida, olha o casamento dele, a solidão dele, a pobreza dele, a miséria dele. Ele tem que estar na igreja mesmo. Ele não tem nenhuma alegria. Deus não veio chamar bons. Deus veio chamar a gente para ser salva. Se quem era amigo, era vizinho de Jacó, não era amigo coisa nenhuma. Ele se apaixonou pela filha de Jacó, fez uma lambança. Se quem significa ombro, lugar de descanso para o cansado. Você chega em casa, morto, cansado, teu chefe, gente, quase fez você arrancar os cabelos. Você pega um trânsito horroroso na Visconde de Guarapuava, na 7 de setembro, na Desembargador Simas, você está doido para chegar em casa. É que o curitibano é tão educado, por isso eu gosto dessa cidade. Ninguém buzina, não joga farol alto. E aí dá seta para te cortar pela direita, não te xinga no trânsito. Você está ali, aguentando a fúria do dia a dia. Aí que você quer? Chegar em casa, tomar um banho, colocar a cabeça no ombro de quem você ama. Eu não quero nada, eu só quero deitar no teu colo. Isso que significa, se quem, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou produzir alívio. Aprendei de mim, eu sou manso. Gente, Deus não está bravo com você. Eu vou falar bem baixinho. Deus não está bravo com você. Deus sabe quem você é. Deus já sabia quem você era quando propôs uma aliança com você. Eu gosto demais da história da paixão de Jacó por Raquel. Eu gosto dela. Eu falei semana passada e vou repetir. Jacó estava morto, louco de amor por Raquel. Ela era linda aos olhos dele, de uma beleza exuberante. Ele falou, vou casar com ela. Mas ele não tinha grana para casar. Naquele tempo você tinha que pagar o dote. Aí ele trabalha há 7 anos como escravo do sogro dele. Na noite de núpcias, ele tomou champanhe demais. Ele tomou vinho demais. Ele era abstêmio. Mas ele falou, o que é hoje? Hoje é dia de estourar champanhe. Ele bebeu 1, 2, 3, 40. E aí, na hora das núpcias, ele nem percebeu que tinha casado com a irmã dela. E ele não gostava dela.
ele gostava de Raquel, ele não gostava de Lia, e ele casa, em vez de casar com aquela formosura, ele casa com uma que ele achava que era defeituosa. Foi enganado. Olha para o pastor. Deus não se enganou com você. Deus conhecia cada defeito seu. Não foi um engano. Puxa, fiz uma aliança com ela, fiz uma aliança com ele. Não foi assim. Ele já sabia quem nós éramos. A prova do amor de Deus está nele, porque ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o mistério. Siquém é um lugar de descanso. Hebrom é uma cidade pertinho de Jerusalém. Se desse uns 15 minutos. É uma cidade que tem 4 cantos. É que nem Jerusalém assim, só que menorzinha. Por isso que é Kiriat Arba. É a cidade dos 4 cantos. Cidade dos 4. É bem pertinho mesmo de Jerusalém. Que significa amor. Ou muralha de amor. A gente lê o Zacarias 2:5, eu vou te cercar com minhas muralhas de fogo. É aquela proteção que diz: ninguém toca. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Onde Deus está? Deus, Ele é comigo, Ele é sombra à minha direita e à minha esquerda. Ele é justiça à minha frente, Ele é glória à minha retaguarda. Meu Deus não me abandona, meu Deus não me deixa órfão. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Dias bons, Deus está lá. Dias ruins, Deus está lá. Hoje foi festa, Deus está aqui. Hoje é aniversário do meu neto, Deus está aqui. Hoje meu time foi campeão, Deus está aqui. Tem dia que não é dia de festa, tem dia que não é dia de comer bolo, e tem dia que eu tomo uma surra, Deus também está aqui. Esse é o Deus de Hebrom, é o Deus que cuida da gente com proteção. Bézer é fortaleza, fortaleza para o fraco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ramote, na Jordânia, pertinho de uma cidade chamada Madaba e Petra. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor. Exaltação para quem foi humilhado. O reino de Deus é um reino de humilhados. Os humilhados são exaltados, os últimos são primeiros. Aqueles que estão no final da lista, ou que servem, ele faz tão pouco, ele faz tão mal. Ele poderia ser melhor, sabe, humilhado? Ele é exaltado. João e seu irmão, discípulos, vêm brigando para sentar um à direita e à esquerda. Jesus diz: no reino de Deus, o maior não é quem aparece, é quem desaparece. No reino de Deus, o maior, ele é o que serve, é o escravo. A palavra diácono vem disso, doulos, aquele que ministra, aquele que serve. E pastor ministro, não é o poderoso lá de Brasília? Não. Na Bíblia o ministro é o que serve ao rei. Nós servimos ao rei Jesus. Quando você olha para o monte, você sai do lugar onde você está para ser exaltado. E por último, Golã, que significa proteção contra a tentação. Esse que 1 Coríntios capítulo 10, 13 fala: não vem sobre vós tentação senão humana. A tentação, ela funciona com desejo. Você é tentado naquilo que você deseja. Você é tentado naquilo que você quer de qualquer jeito, apesar de Deus ter colocado limite. E aqui ele vai dizer: mas quando forem tentados, eu lhes providenciarei um escape. A igreja é um lugar onde tua cabeça, que está cheia de minhoca, de caraminhola, de desejos obsessivos, de pecados, aqui você fala: opa, Deus me trouxe a um lugar onde há arrependimento. É por isso que Jesus coloca na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. A igreja é um lugar de recomeço, de segurança, de salvação, e um lugar de uma nova história. Todo mundo que chegou aqui chega achando assim: será que tem um novo tempo para mim? Será que tem uma nova época? Tem chance para mim?
Eu não posso ser mais claro, e a Bíblia não pode ser mais clara do que um lugar de refúgio que tem tanta coisa para te salvar. A Bíblia diz que a igreja é um lugar de salvação. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia 40 minutos, que é o dia da volta do Senhor. A igreja é para você. A igreja não é feita de gente perfeita. Ah, pastor, mas lá me magoaram. No teu trabalho também te magoou. Eu já fui magoado no trabalho. Já fui. Vocês sabem que eu fui militar. Eu cansei de tomar bronca na posição de sentido. Ai, que mágoa. E eu nunca abandonei meu posto. Eu nunca abandonei minha trincheira. Eu nunca abandonei meu posto. Ah, me magoaram no colégio. Aí tu larga o colégio. Ah, vou deixar de estudar. Ah, pastor, me feriram. Ah, então te feriram, você não vai mais para natação, você não vai aprender inglês. A igreja é um lugar de gente. Às vezes quem fere a gente é quem ama a gente. É mãe, é pai, é irmão, é vó, é sogra, é sogro, cunhado, então uma miséria. A gente não deixa de fazer parte da família porque as pessoas magoam a gente. Não deixe de congregar. Teu lugar é na igreja. Você mora mais longe, tem uma célula que pode ser aberta na sua igreja. O que é célula? É a igreja dentro da tua casa. É um ministro dentro da tua casa. Vai te ensinar a orar, vai te ensinar a palavra de Deus, vai te ensinar a partir o pão, que vai distribuir para você a esperança, que vai ensinar você a clamar, a levar tua família para Jesus. Para encerrar, é na igreja que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133 diz que aqui é um lugar de bênção e de vida. É por isso que Bom Retiro celebra 44 anos e nós estamos nesse pedaço da história. Ela vem, não sei se o Cláudio está aqui, mas o William está, o William da Claudinha. Claudinha nasceu aqui, era bebezinha, quando Cláudio e Giane já estavam aqui. Fazem parte da primeira família, junto com a família Saldanha, que celebraram o primeiro culto aqui em Bom Retiro. A gente está pegando esse pedaço. Eu estou aqui há 6 anos. Você está aqui há não sei quanto tempo. Mas é aqui que é o lugar que você tem que estar. Se você não é membro da igreja, não fique transitando fora da igreja. Quando a Bíblia fala que o vingador do sangue pega a gente que fica pulando de igreja em igreja, conserte-se com o Senhor. Faça parte dessa história. É um lugar de segurança, é um lugar de proteção, é um lugar de esperança, é um lugar de nova história. Você que não foi batizado, tem muita gente achando que para ser batizado vai ter que crescer uma asa aqui escondida dentro do terno dele, dentro da camisa dele. Não vai acontecer. A gente vai sendo transformado de glória em glória. O que vocês estão vendo aqui? Um homem que está sendo talhado. Deus me moeu há mais de 30 anos. Olha o pastor. Lógico. Passa pelo trilho que eu passei. Passa pelas tristezas, pelas dores, pelos milagres, pelos medos que eu passei. Você vai ser igual a mim. É daí que vem essa paixão que a gente tem pelo reino dos céus. A igreja é um lugar de bênção e de vida para sempre. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Podemos orar? Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Quero declarar que você não vai se afastar, que você não vai ser descartado, que você não vai ser rejeitado. Todo mundo pode te rejeitar, Deus não. Feche seus olhos. Se você quer hoje dizer assim: eu faço parte da igreja do Senhor, fique no seu lugar, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Jesus, essa pessoa aí que recebeu essa orientação de buscar esses lugares, sou eu. Se Deus falou com você em qualquer momento dessa mensagem, levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe vocês. Se você ainda não faz parte de Bom Retiro, de uma igreja, procure isso logo, hoje. Não deixe essa mensagem escapar do seu coração.
Se você ainda não foi batizado, nós estamos agora no início do ano, vamos fazer mais um batismo, vai ser o batismo dos 2.000, a igreja expandiu, estamos com quase 2.000 membros, e você tem que fazer parte disso. Há mais festa no céu, por causa de você, um pecador que se arrepende, do que 99, ou 1999, justos que não precisam de arrependimento. Pai querido, nesse dia de festa, nós queremos estar dentro da tua cidade de refúgio, dentro da igreja que sou amor. O mistério, o segredo do teu amor é que o Senhor habitaria dentro de nós. É Cristo em nós, a esperança de que nós podemos participar da glória. Eu sei que nós fomos enxertados, nós fomos adotados como filhos, aqueles que seguem o primogênito da criação, que é o teu Filho Jesus. Que a tua bênção continue sendo derramada sobre Bom Retiro, que a tua bênção continue sendo derramada sobre todas as igrejas de Curitiba, do Paraná, do Brasil, espalhadas sobre a face da terra. Que a tua igreja continue levando esperança, socorro, amor e o nome do teu Filho Jesus, expandindo o teu reino aqui na terra. Que a casa dos teus filhos seja uma celebração de fé. Eu quero abençoar para que essa mensagem de esperança corra dentro das famílias de Bom Retiro, e Bom Retiro continue sendo um lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém?